É com muita alegria, né, no nome e no poder da Yeshua, do grande eu sou pelo Espírito dele, que eu venho compartilhar essa mensagem pelo Espírito do Santo. Muitas almas na terra ouviram falar sobre o reino dos céus, o reino do Espírito. E sabemos que existe o reino dos homens, o reino terrestre dos homens, que vive e age na horizontal, e o reino do Espírito, que é na vertical, uma via direta, uma comunhão com o grande eu sou, que criou o universo e todas as coisas. E muitas almas brincaram no passado, muitas almas brincam e com certeza muitas ainda brincarão. Mas na mente delas, elas acham que serão privilegiadas se agirem dessa forma. E é perigosíssimo. É melhor que você não conheça o caminho do reino dos céus, o caminho do reino do Espírito, do que depois de ter conhecido, virar as costas para o reino dos céus, para o reino do Espírito. É melhor que você não conheça. Viva a vida da sua forma e não procure conhecer o reino dos céus, o reino do Espírito. Porque é uma bênção, mas também é perigoso, dependendo da forma como você vai tratar. O Espírito, hoje, vai esclarecer algo cada vez mais, e ele vai fazer isso para as suas almas, para os escolhidos, para aquelas almas que forem perseverantes, né? Persistentes, firme, aquelas almas que perseveram no reino dos céus. Mas ele vai alertar sobre aquelas almas que negligenciam, tratam como coisa comum o reino dos céus. E eu sou testemunha viva de almas que trataram com negligência, como coisa simples e comum o reino dos céus. Em Hebreus capítulo 6, eu vou ler a mensagem. Dentro da Escritura tem um monte de alteração, falsificação, mas tem pingos da verdade. E essa é uma verdade. Embora a letra mata, mas o Espírito vivifica as palavras. O reino do Espírito é ele quem vivifica, ele quem dá vida nas palavras. Em Hebreus capítulo 6, começa no versículo 1, capítulo 6. Do versículo 1 a 8, eu vou resumir. Uma revelação tremenda para as almas que querem, que buscam, que clamam conhecer o reino dos céus, o reino do Espírito, e aquelas que querem andar dentro desse reino durante seu ciclo de vida na terra, nesse corpo humano. No versículo 1, o que o Espírito está dizendo para aquelas almas daquela época? Portanto, ele diz, deixando as lições iniciais a respeito do Messias, olha o que ele está dizendo, nós temos que deixar as lições iniciais a respeito do Messias. Quando o pai usa alguém para falar do Messias, algo do início do reino dele, aí ele fala, deixemos, né, as lições iniciais a respeito do Messias, prossigamos para a maturidade. Prossigamos para a maturidade, temos que amadurecer, temos que crescer. Né? Não devemos ficar lançando novamente a princípios fundamentais de coisas do passado, que ele já falou. Tem pessoas que ficam repetindo, fica só naquela porta, aquelas mesmas situações. Você tem que procurar crescer, amadurecer dentro do reino do Espírito. Não é ficar discutindo, questionando situações que o Espírito já provou para você, as coisas iniciais, a porta. Então ele é o cordeiro, ele é a porta, o sangue dele me purificou, me selou, o Espírito dele veio e me selou para o dia da redenção. Ali começa uma caminhada sobre a terra, no reino dos céus, no reino do Espírito. Mas ele alerta sobre o perigo. O perigo. E o que ele quis dizer nessa mensagem, o Espírito do Santo? Para essas almas que receberam a visita do Espírito, que o Pai se revelou, manifestou e revelou a elas. E elas... o perigo de tratar como uma coisa comum e a bênção de seguir firme. No versículo 4 de Hebreus 6, versículo 4, ele fala, com relação às pessoas que foram uma vez iluminados, ou seja, colocadas no reino, recebeu o Ruach HaKodesh, o sangue purificou, elas foram iluminadas. Essas almas provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Ruach HaKodesh. O que ele quis dizer? Portanto, as almas que uma vez foram iluminadas, provaram a presença do Espírito do Santo, manifestou-se o poder celestial, eles tornaram participante do Espírito, o Santo, na sua vida. Se tornaram participante, um relacionamento. Essas almas.
ele está dizendo. E essas almas que experimentaram a bondade do grande eu sou do Criador e os poderes do mundo futuro, do mundo vindouro. Ele está alertando essas almas, foram iluminadas, colocadas no reino, receberam os benefícios, receberam as promessas, tiveram sinais e provas, participaram com o Espírito Santo de experiências, de sinais e maravilhas e de bênçãos na sua vida, de intervenções, livramento, abriu porta, livrou, abençoou. Ele está alertando sobre essas almas, que acabou de chegar ali no reino, creu no Messias, ali no Cordeiro, o sangue dele purificou, o Espírito chegou, selou e começou um processo com essa alma. E eles tiveram a participação, o Espírito do Santo com aquela alma, com sinais, maravilhas, enfim, se revelou o reino. Ele está dizendo para essas almas, e as almas que caírem, que caminharem um tempo, que prosseguiam um determinado espaço no caminho, resolveu todos os problemas, situações, aquela coisa, mas depois a alma começa a tratar como coisa comum e afasta desse reino. Ele diz, a alma que cair, olha o que ele está dizendo, a alma que afastar desse reino, que cair desse reino, ele está dizendo em Hebreus capítulo 6, seguindo no versículo 6, é impossível renová-las para que abandone os erros e os pecados de novo. É impossível renová-las. Por que ele está dizendo? Enquanto para si mesma continua a executar o cordeiro na estaca, desonrando publicamente. Ou seja, é como se a alma imagina, eu entrei no reino, procurei o Messias, precisei do sangue, me purificou, né? Me limpou, o Espírito veio, me selou, participou comigo e começou a mudar a minha vida na terra. Mas chegou um determinado momento que eu resolvi tudo está maravilha, agora eu vou seguir minha vida, sem a presença do Espírito, não quero mais comunhão com Ele, obedecer, até porque agora eu estou bem agora eu consigo caminhar sozinho. Só procurei na época para resolver um problema. Ele está dizendo que a alma que afastar, que virar as costas, que não seguir a orientação mais do Espírito, que não obedecer mais o Espírito, vai desonrar Ele publicamente. Vai desonrar. E essas almas são cortadas, viu? Do reino dos céus, do reino do Espírito. Tanto que em seguida ele dá um exemplo. Em Hebreus 6, versículo 7, ele fala claramente. Aí ele pega um exemplo para você entender. Porque a terra, ele está dizendo, a terra, olha como o Espírito é maravilhoso. Porque a terra que absorve chuvas frequentemente, quando chove é bênçãos. Chuva representa bênçãos dos céus. Porque a terra que absorve chuvas frequentemente e dá colheita proveitosa, aqueles que a cultivam recebem uma bênção do Criador. Ou seja, o Pai derrama chuva, molha a terra. Aí o agricultor está cultivando. A terra produz o fruto, ali é proveitosa, é a bênção do Pai. Aquela terra está abençoada, está dando um retorno, está produzindo fruto, está sendo grato pelas bênçãos. Mas ele continua no versículo 8 de Hebreus 6. Mas, se ela continuar produzindo espinhos e ervas daninhas, falha no teste, e está a ponto de ser amaldiçoada, por fim será queimada. Está claro. Então o que ele quis dizer para resumir? As almas clamam, estão desesperadas. Toda tem suas situações, as aflições na terra. Aí clama, chega no cordeiro, na estaca, desesperada, fardo pesado. Lembra que ele falou, vinde a mim, o sangue purifica, me livra. Aí o Espírito entra em cena, o próprio eu sou, o Espírito dele. Começa a transformar situações, entra com providência, livra, abençoa, abre porta. Ou seja, entra em todos os sentidos para livrar a alma daquele sofrimento. Começa uma caminhada nova com ele na terra. Mas, enquanto tinha um monte de problemas, situações, aquela alma estava caminhando com o Espírito Santo. Fielzinho, sendo fiel, sabe, em todos os sentidos que o Espírito orientou. Mas chega um determinado momento, a alma se acha, né, se dá o luxo, que não precisa mais do Ruach HaKodesh, do Espírito do Santo, na sua vida. Aí começa a viver da sua forma, ou seja, começa a produzir espinhos dentro do reino que foi colocada, do reino dos céus. Em vez de ser uma testemunha viva em prol do reino dos céus, a luz do mundo, o sal da terra, passa a ser espinhos, ervas daninhas,
dá um péssimo exemplo, um péssimo testemunho. Sabe o que o Criador diz? Ele abate, ele corta, ele amaldiçoa. Às vezes a pessoa fala, mas como que pode? Por quê? Porque dentro do reino dos céus, dentro do reino da luz, do reino do Espírito, espinhos e ervas daninhas não anda, tem que ser queimada. Porque senão não teria como de manchar o reino dos céus, o reino da luz. E isso ninguém se dará ao luxo de uma alma de andar no reino dos céus, sendo um péssimo testemunho, não produz nada para o reino, ainda acha que está no reino dos céus. Você acha que o Pai permitiria uma coisa dessa? Jamais. Se você que hoje não entende por que no passado muitas almas foram caindo e morrendo no deserto depois que ele tirou do Egito, é porque elas começaram a produzir ervas daninhas e espinhos, e não eram testemunhos para o reino dele. Abria a terra, engolia vivo, picada de cobra. Ali é só ler lá, quando o Pai tira o povo do Egito. Então o reino dos céus, o reino do Espírito, quando o Pai se revelou para você, que você procurou ele no desespero, na angústia, na aflição, na dívida, na dor, na doença, em tudo quanto é desgraça relacionada à sua vida, aí você foi procurar ele, desesperado, e clama, e pede. Aí o Pai usa alguém, manifesta o Espírito dele, entra, revela, abraça você, purifica toda a situação, começa a te dar uma vida leve, suave. Aí você acha que vai chegar um determinado momento, você vai virar as costas para ele, esnobar ele, achar que você é autossuficiente para viver sem a presença dele, sem a dependência dele na terra. E vira as costas. E você acha que você ainda vai ficar bonitinho, ainda assistindo de camarote, ainda pensa que ele continua te abençoando na terra. Então é gravíssimo isso. E ele diz que a alma que cair desse reino, a alma que tratar o reino depois de colocado no reino do céu, no reino do Espírito, como uma coisa comum, nunca mais nesta vida é colocado no reino novamente. Sabia? Está escrito. E eu creio que é verídico isso, porque eu tenho testemunha viva de almas que tratou o caminho do reino, tratou o Espírito do Santo que estava participando com a vida dele em todos os sentidos para livrar, abençoar. Eu conheço pessoas que estão secando vivo. Sabe uma árvore secando vivo? Verde, está secando verde? Morrendo andando? Eu conheço vidas. Então, vigia, viu? Cuidado como você está tratando o reino dos céus, cuidado como você tratou, cuidado como você trata o reino do Espírito. Quando o Messias pisou na terra, ele falou, é sinal que chegou o reino do céu, do reino do Espírito. Quando o inimigo falou assim, os demônios falaram assim, ele expulsa lá pelo chefe da Beelzebul. Ali era o Espírito do Santo na terra. O Espírito Santo é um participante comigo, na minha jornada, na minha caminhada. Ele é meu guia, meu consolador, o meu amigo. E eu tenho que vigiar. Ele é o grande eu sou que sou. Então essa é a mensagem que o Pai trouxe para você. Então, há vidas que já foram cortadas do reino faz tempo, porque trataram como coisa comum, brincando com o Espírito do Santo que manifestou-se naquele momento da sua aflição, da sua angústia, da sua dor. Aí você se acha e dá o luxo que, depois que resolveu tudo, eu não preciso mais ser fiel com o reino dos céus, com o reino do Espírito, eu não preciso mais testemunhar, eu não preciso mais ser a luz do mundo, o sal da terra, eu não preciso mais ser fiel nas orientações dele, que ele me orientou sobre a prosperidade, eu vou seguir da minha forma, eu não preciso mais disso. Você acha que você vai escapar. Ele deu um exemplo. A terra, quando ela produz, quando vem a chuva, ervas daninhas e espinhos, mesmo recebendo a chuva, ela é amaldiçoada. Porque ela tinha obrigação de retribuir com bênçãos, porque o Pai trouxe de cima os benefícios e os nutrientes para elas, para a terra. É isso que ele quis dizer da chuva. Assim não é diferente na sua vida, na sua alma. Essa mensagem é para todas as almas que ainda estão respirando na terra, porque dentro de 24 horas, a partir de agora, mais de 300 mil sairão dos corpos humanos na terra. Que no nome e no poder da Yeshua, que o Espírito cele, confirme e honra, triplique as bênçãos para as almas que são fiéis, que são perseverantes e que honram o Pai, como ele disse para um homem um dia, eis aqui um verdadeiro filho, onde não há dolo. Que essas almas sejam abençoadas triplicamente sobre a terra, no nome, no poder do grande eu sou, no poder da Yeshua.